Boa noite, turma. Iniciando nossa aula do dia 24 de abril de 2023. Hoje a aula sobre marcha, né? Na verdade, o treino de marcha, né? Vou dar uma revisada, assim, muito breve sobre a marcha normal, tá? Mas a minha ideia e o objetivo dessa aula de hoje mesmo é para falar sobre a marcha, como é que nós treinamos a marcha com o nosso paciente. Tanto é que a atividade integrativa ou integradora, ela é para vocês criarem um vídeo. Então, eu vou dar o meu exemplo de como a gente vai fazer, e já deixei espaço ali atrás, na minha sala aqui, para poder demonstrar como é que faz a parte prática, tá? E aluguei muletas e andadores para esse momento. Mas a gente pode fazer assim como aula, né, como atividade, até o uso de 2 cabos de vassoura, como simulando, né, as muletas. Ou ainda, né, podem ir no campus, onde vocês têm, estão matriculados, e aí no laboratório de lá, na clínica, pode utilizar em alguma monitoria, utilizar e fazer essa gravação, tá? Mas porque o objetivo mesmo, né, é entender a ordem que se faz o treino de marcha, tá? O objetivo é bem esse, bem chegar na hora do atendimento do paciente, tá? E entender que deve fazer, o que vai falar para ele. Ó, o senhor vai ter que fazer isso, isso, isso. Senão vocês vão chegar na frente do paciente, põe as muletas ali, o andador, tá, agora levanta e anda. Não é assim que funciona, né? A gente tem que dar um passo, né, explicar para ele, e nada melhor do que a gente entender isso nesse momento. Eu não separei, né, e depois eu vou tentar, já sei o que eu vou usar. Também a gente tem que ensinar o paciente a subir e descer a escada, tá? Então, qual é a ordem que a gente tem que fazer para subir e descer a escada? Tá? Isso aí também é uma coisa que vocês devem saber, tem que estar na ponta da língua, né? Não é assim, deixa eu ver, não. Vai lá e, claro que com a prática e vocês experimentando, fica muito fácil, tá? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui a aula. Não. Compartilhar a tela primeiro. E aqui, apresentar slides. Bom, não enxergo mais vocês. Se vocês não conseguirem me escutar ou tiverem alguma dúvida, me avisem, tá? Não. Alguém está chamando aqui, ó. Deixa eu abrir. Ricardo. Eu vou fazer uma coisa. A Silvia podia ser minha monitora aí, né? Liberar para mim as entradas. Deixa eu fazer aqui, então. Silvia vai ganhar uma bolsa porteiro. Pode me botar aí de co-host. Uma estrelinha dourada. Vou lá buscar meu crachá amanhã na Ubra. Tá certo, então. Deixa eu ver aqui como é que eu faço mesmo. Apesar que a Silvia, tu entrou com esse e-mail hoje? Eu tive que liberar para ti também. Falando com o microfone fechado. Eu entrei com esse. Uhum. Tá. Vamos ver aqui uma coisa. Não é esse aqui. Onde é que era? Mais opções aqui. Alterar proprietário. Depois tu me passa de volta para não dar problema aqui. Silvia, deixa assim, não lembra ele. Pra ela, tomar conta da aula. Eu vou tirar todo mundo da aula, vou ficar só eu para a aula hoje. Não, aqui não está dando aqui agora, acho que... Não é naqueles 3 pontinhos do lado ali? Aqui, ó. Aqui, ó, convidar, modificar evento. Tem 3 pontinhos.
Do lado do... Quando eu entro aqui para ver quantas pessoas tem na reunião, tem 3 pontinhos. Ah, não. Nada a ver. Não, era aqui no convite, mas vamos ver. Tá, eu acho que ninguém mais vai entrar. Se entrar, daí eu interrompo de novo a gravação, tá? Eu sei, eu já fiz isso, só não me lembro agora como é que é, tá? Vamos lá. Pronto. Então, nossa aula sobre estudo da marcha com seus dispositivos, né? O treino de marcha. Uma parte que eu mais gosto de fazer quando a gente atendo os primeiros pacientes, primeiros pós-operatórios de cirurgias de quadril, de joelho, coluna. A coluna a gente acaba não utilizando muito esses dispositivos, né? Mas é um momento interessante tirar o paciente do leito a primeira vez. É um momento que ele está mais suscetível a qualquer coisa e depende muito da nossa competência na hora da saída do paciente do leito, porque o paciente pode desmaiar, pode sentir dor, às vezes a dor a gente entende que é normal, mas a gente tem que passar por isso, e é muito legal. Então, falando, né, em relação a o que é a deambulação, né, e é um dos principais objetivos da nossa reabilitação, né, tirar o paciente do leito, fazer ele caminhar, voltar a que ele possa ser mais funcional e recuperar aquilo que ele já conseguia antes, ou mais próximo daquilo que ele conseguia antes, tá? Existem fases que a gente vai tentar no momento, lá em momentos da reabilitação, aonde nós estamos recém-iniciando o processo, existe um objetivo, que não é simplesmente corrigir a passada, né, corrigir o passo dele, ou como é que ele coloca o pé, como é que mas simplesmente fazer com que ele consiga deambular, dentro das limitações que a gente vai encontrando na nossa avaliação, tá? A deambulação, ela é a expressão funcional do aparelho locomotor, sendo que a cadeia cinética inferior é o sistema especializado, tá? Então, quando a gente fala isso, fala da marcha, a gente vai falar, invariavelmente, dos membros inferiores. Mas os membros superiores também são importantes. Me dá um exemplo, alguém abre a câmera, o microfone e diz por que o membro superior ele também é importante durante uma marcha. Não estou falando de uma marcha normal, uma marcha sem dispositivo. Equilíbrio, Alguém poderia professor? dizer? Oi? Equilíbrio, talvez, sei lá. Acho que, de certa Equilíbrio. forma, ajuda no equilíbrio, né? Isso, equilíbrio. Tanto é que os membros superiores e inferiores, eles se movimentam de forma alternada, né? Enquanto o braço direito vai à frente, a perna esquerda vai à frente. E, da mesma forma, né, ele vai sempre alternando. E aí, aqui tem uma reflexão, né, que não está claro se a marcha é algo que se aprende ou se é alguma coisa já pré-programada a nível medular, tá? Contudo, uma vez que a gente domina a marcha, ela permite que as pessoas se movimentem de maneira eficiente, sem muito esforço consciente, né? Se a gente vai deambular, vai caminhar dentro da nossa normalidade, daquilo que a gente está habituado, não tem esforço, né? Mas se a gente vai aumentar, acelerar o passo, enfim, fazer como atividade, daí sim vem o esforço. Pelo menos esse não esforço é no ambiente familiar, aquilo que a gente já conhece. Na primeira afirmativa ali, onde que eu falo que não está claro se a marcha é algo que a gente aprende ou que é algo programado, eu sempre faço uma associação com as crianças, né, com o desenvolvimento do bebê, tá? Ali quando ele começa a sentar e depois começa a querer engatinhar. O padrão de engatinhar, esse sim pode variar, e não quer dizer que é alguma deficiência.
né? Quando uma criança engatinha de 4 apoios, tá? Ele consegue desempenhar uma velocidade maior do que aquela criança que se arrasta, né? De bumbum, vai se empurrando de bumbum, que tem muita criança que faz isso, ou ainda está de 4 apoios, mas só empurra uma das pernas, vai empurrando, vai se engatinhando de formas diferentes, tá? E para caminhar, aí a caminhada, a deambulação, ela já fica uniforme em todas as pessoas, uniforme com suas variações, tá? Por que isso? Alguém já teve um momento de reflexão sobre isso? Como é que a criança engatinha diferente e não tem nenhuma doença, não tem nenhuma lesão e depois caminha normalmente? Vocês sabem, poderiam abrir aí e falar alguma coisa? Eu acredito que é porque elas não têm essa visão, não tem essa parte visual, elas veem as pessoas caminhando de 2 apoios, então de 4 apoios elas não sabem muito bem como que é para fazer, aí eu acho que cada uma acaba fazendo de um jeito diferente. Show, é isso aí que a gente tem na literatura também, tá? É bem isso aí. Então, assim, por isso que eu entendo ali que o aprendizado, né, não vem pré-programado, e sim vem como um aprendizado, tá? Um aprendizado que a gente... por exemplo, se a criança tem outras crianças convivendo e vendo como é que elas engatinham, daqui a pouco esse é o momento do aprendizado, daí elas têm um padrão de engatinhar, né? E no adulto, não, e no desenvolvimento para caminhada, né, para deambulação, aí sim, tem que ficar em pé, aí as crianças começam a ficar em pé, começam a se segurar no sofá e depois vem, então, os primeiros passos, né? Mas a gente tem, então, uma diferença, igual, né? Esse padrão de marcha, ele acontece uma vez que a gente tem a troca cíclica entre perna direita e perna esquerda, tá? Mas, de acordo com a característica de cada um de nós temos características diferentes, tá? Eu gosto de parar e pensar assim, quantas vezes a gente olha uma pessoa caminhando de longe e não consegue enxergar quem é, mas sabe quem é porque tem um padrão de marcha, tem uma forma de caminhar, né? Aquela lá, fulaninho lá que está caminhando, sei lá, eu não enxergo, mas só o jeito de caminhar, né, ou o jeito de ficar parado, acaba acontecendo essa lembrança, né? A gente consegue visualizar a pessoa. Ou ainda, a gente está numa sala e ouve passos no corredor, tá? Vai caminhando, aquela lá é a fulaninha, tá batendo o pé, tá caminhando, sabe? Então, a gente tem também como identificar através do ouvido, né? Quem é que está chegando, tá? Aqui algumas deambulação, então, é um método de locomoção, é o caminhar, né? A marcha é o padrão, né? Padrão que difere 2 indivíduos, né? Como eu falei antes, né? Que a gente consegue identificar um ou outro através da marcha, tá? E a nossa marcha normal, tá? Ela tem que ter uma tolerância para definir, né? A definição de normalidade. Então, não é porque a gente acaba tendo, durante o ciclo da vida, né, nós temos padrões de marchas diferentes, que significa anormalidade. Um padrão de marcha normal que vai variando da criança, do adolescente, do adulto, e aí nas mulheres também pode variar quando estão grávidas, né, gestantes, o padrão de marcha muda, a posição da pelve muda e, consequentemente, o padrão de marcha também, né? Os pés ficam mais rodados externos, né? E aí, conforme a gente vai envelhecendo, o padrão de marcha, assim como a pisada, o local, e a base também vai alargando, vai diminuindo a velocidade, né? A cadência do passo fica mais lento,
Isso tudo são padrões de normalidade, mas nos dá muitos dados para que a gente possa prevenir quedas, estimular ou até mesmo comparar tratamentos, tá? No tratamento de alguma técnica, a gente consegue fazer a avaliação da marcha para ver se funcionalmente o paciente está desempenhando uma marcha mais firme, mais independente, ou mesmo se o padrão de marcha está diminuindo, está tendo um declínio funcional, a tendência, o risco de queda para esse paciente começa a ser maior, tá? Então, tudo isso a gente consegue ver, né, através de uma avaliação da marcha. Algumas influências aqui que eu acabei falando, né? Postura. Pessoas que caminham com uma postura inclinada, né? Inclinado, acabam tendo que fazer um padrão de marcha maior, tendo que aumentar ou arrasta os pés, né? Acaba tendo que fazer uma flexão maior de quadril, tá? Diminuição da flexibilidade, aumento de flexibilidade, pode ter uma ADM diminuída também. Quando a gente tem um padrão de marcha diferente, aumenta também a resistência e diminui, então, a economia do movimento, né, o VO2 máximo, isso também pode ser alterado à medida que a gente tenha que fazer mais esforço para caminhar. A base de apoio, como eu falei antes, né, em relação ao idoso, começa a perder equilíbrio, e aí uma estratégia para que o paciente, para que a pessoa não caia, né, não perca o equilíbrio, é abrir a base, né, abrir as pernas, e aí caminhar com passos mais curtos, mas com a base mais larga. Questão de coordenação, que vai ter influência. Pessoas que começam a ter alteração de sensibilidade, né, como alguma doença, tipo a diabetes mellitus, começa a perder sensibilidade dos tecidos, né, o famoso pé diabético, também começa a perder questão de equilíbrio. Comprimentos de membros. Se por algum motivo a pessoa tem uma diferença de comprimento de membros, tá, que pode ser por doença, ou às vezes existem comprimentos de membros, assim, assimetrias, né, dos membros, sem nenhuma causa específica. Diferença entre gêneros, né? Tem também, a gente sabe que um homem está caminhando, uma mulher está caminhando, isso, questão da flexibilidade, né? Ali como a gravidez, a obesidade, tudo isso pode interferir, tá? E ali no final, dor. Quando a gente tem dor, aí sim nós temos a alteração da nossa marcha. Por claudicação, né? E tentar proteger a marcha. Aqui, nós temos o ciclo da marcha, né? Tudo bem até aí? Vamos lá. Sim. Ótimo. Então, nós temos o ciclo da marcha, né? O ciclo da marcha, ele tem a fase de apoio, a fase de balanço, tá? E aí pode ser dividido em algumas outras, cada fase tem divisões também, em cada momento aonde o corpo está em relação ao pé. Tá? Vamos lá, então. Aqui, a fase de apoio, ali onde está em vermelhinho, tá? E a fase de balanço, aonde o pé está no ar, tá? Nós temos desde do contato, aplanamento, a posição, a fase de apoio médio, e aí a fase final de apoio ou propulsão. Balanço inicial, balanço médio, onde o quadril aqui já está passando na região, a perna está passando pelo quadril, coincide com a fase de apoio médio desse lado, tá? E aí a fase final do balanço. Tá? Tem outra imagem aqui que a gente consegue, em porcentagens aqui, o que acontece. Vamos lá. Primeiro, nós temos cadê aquele... Aqui, ó, o laser. Ó, hoje eu estou usando a apresentação do Google, tá?
Então, nós temos o contato inicial, que é aqui, ó, tá? Resposta à carga. Ali ele não está representando aqui, tá? Não, está representando aqui, ó. É quando o pé ele vai apoiar em todo o chão, né? E aí a gente começa a ter uma flexão de joelho para responder à carga que vem. Então, é um momento de desacelerar essa passada. E aí, depois, ele entra no apoio médio, tá? Aqui o apoio médio. E aí, esse apoio médio é onde eu tenho todo o membro, todo o corpo alinhado, tá? Com extensão do joelho. E aqui é um momento onde o quadril, ele entra bastante o glúteo médio, tá? Aqui nós temos a entrada do glúteo máximo, tá? Dos isquios tibiais e gastrocnêmios, tá? Aí aqui nós temos o glúteo médio, sendo o principal grupo muscular que atua, o principal músculo que atua, tá? Os abdutores de quadril. E aqui nós temos, então, a fase final, aonde existe a propulsão, né? Onde a gente empurra o nosso corpo para frente. E aí entra flexão de quadril, plantiflexores e flexores do hálux, né? Que é onde vai dar o impulso final. Ó, e aí, então, que é essa fase de pré-balanço, tá? Que a gente vai, então, na hora da retirada dos dedos, tá? Voltando, tá? Aqui, aí nós vamos, então, entrar na fase de balanço, tá? Fase de balanço inicial, médio e final, tá? Que também vai ter a atividade dos grupos musculares em cada uma delas. Olha só. Quando eu tirei o pé aqui, tirei o dedo do chão, tá? Qual é a musculatura que entra em ação? Isquios tibiais, para fazer a flexão do joelho, tá? E aí já vai entrar também o ilipsoas e reto femoral para fazer a flexão do quadril, tá? E depois nós vamos ter, então, a partir da flexão do quadril, começa a extensão, tá? Para passar dessa fase para essa, tem a extensão do joelho, tá? Através do quadríceps. E quando chega nessa fase aqui, onde o joelho já está estendido, tá? E aí entra os isquios tibiais para frear novamente. E ali a gente também tem a questão, os plantiflexores fazendo, então, a dorsiflexão, tá? E fez a dorsiflexão ativa, para depois, quando chegar nessa fase de novo aqui, ela vai começar a frear o movimento, tá? E aí nós temos dois momentos... Professor, plantiflexores fazendo a dorsiflexão. Peraí, me deu uma confundida. Os plantiflexores fazendo a dorsiflexão. Não, peraí, então eu falei errado. Vamos lá, qual Me foi a confunde. etapa que eu... Olha aqui, vamos lá. Plantiflexores vão dar a propulsão, tá? Daqui. Plantiflexores. Vocês me enxergam aí também, né? Tá. Sim, falou ali na última fase. Na última aqui, daí são os dorsiflexores, né? Tibial anterior. Eu fiquei meio assim, porque tu falou os plantiflexores fazendo a dorsiflexão. Eu disse, mas aí então não aprendi nada. Então eu me confundi, não é que tu não aprendeu nada, eu falei e me confundi. Então, a dorsiflexão ativa, de contração concêntrica para trazer para cá, e aí quando faz este apoio aqui, a contração do tibial anterior, que é dos dorsiflexores, tá? Fazendo a contração excêntrica para o pé não cair e bater direto no chão, tá? E aí nós temos essa fase aqui, ó, do duplo apoio, tá? O que é isso? É quando nós estamos apoiando, os dois membros estão no chão, tá? Esse é o duplo apoio. Isso corresponde a 10% da nossa marcha como caminhada, né? À medida que eu diminuo esse período, ou mesmo não elimino esse período de duplo apoio, o que a pessoa está fazendo? Muito bem, está correndo, né?
Isso aí. Então, mas a gente hoje está falando somente da caminhada. Bom, aí nós temos outro aqui já para marcar aqui, mas vamos lá. Na fase de apoio, tá? Daí aqui a gente vai olhar a seguinte situação, tá? Na fase de apoio, nós temos pontos de pressão nos pés, né? Aonde a carga vai se desenvolvendo, tá? Então, na resposta à carga, né? A resposta à carga, no contato inicial, tá? É o calcâneo que está fazendo o apoio, mas na região lateral, tá? À medida que eu faço a resposta à carga, essa resposta ela vem mais para o médio pé, tá? E que depois, quando está no balanço médio, no apoio médio, tá? Ele está bem centralizado no médio pé e indo para a fase terminal no antepé e na última aqui, né, é no hálux. Tá? Então, essa linha que vai acontecendo aqui de uma para outra, tá? Vai depender de acordo com a posição que está o apoio a fase do apoio desse indivíduo. Tá? Na fase de balanço, tá? É onde nós temos aqui, vai repetir um pouquinho o que eu falei, tá? Desprendendo, então, o hálux do solo, tá? A fase média, que o joelho está ultrapassando o outro membro, e a fase final, o joelho começa a ter a extensão, preparando, então, para o contato inicial do outro ciclo, né? Tá repetido aqui. Aí aqui é só uma outra representação dessa forma como acontece o deslocamento, né, das fases, tá? Vamos mostrando aqui de uma forma diferente. Aqui eu tenho o contato inicial, aplanando, e aí então tá todo o pé no chão, tá? E aí em fase final e depois a questão do impulso aqui que a gente tem na ponta do hálux. Bom, eu falei antes que a gente podia medir a marcha, né, medir como é que é, até o ouvir, né, eu uso muito o ouvir para o paciente que eu estou recuperando o treinamento, recuperando o movimento correto da marcha. O paciente, já numa fase, em vez de falar da avaliação, falando numa fase final de recuperação da marcha. Ele já está liberando o andador, ou a muleta, mas ele ainda tem claudicação, ou falta de força, ou ainda falta de ADM, tá? E só que na hora isso na parte automática da marcha, e ele precisa se concentrar para que isso aconteça. Então, assim, eu vou medir a flexão do joelho e a força do joelho, ela está muito semelhante uma com a outra, tá? Não teria o porquê ter diferença na discrepância da caminhada. Mas ele faz aqui, ó, daí só para entender, comprimento do passo e comprimento da passada. Ó, aqui nós temos o primeiro comprimento do passo e aqui nós temos o outro passo. Quando a gente vai de um pé e volta para o mesmo pé, é a passada, tá? Esse período é o ciclo completo da marcha, onde sai do pé e volta para o mesmo pé, tá? No passo, que é essa parte de um para o outro, a gente também consegue medir. Se eu tenho diferença deste daqui, tá? Dessa passada daqui para essa, desse passo aqui para o passo seguinte, mostra que eu tenho diferença na hora de caminhar, tá? Aqui eu consigo caminhar, eu consigo fazer um movimento daqui para cá de 10 centímetros, mas passando para cá, essa distância aqui fica em torno de 50 centímetros. O que pode estar acontecendo aqui? Volta.
essa aqui do pé direito para o esquerdo tem 10. Do pé esquerdo para o direito tem 50. Neste aqui, que tem só 10 centímetros, eu consigo ficar com esse pé apoiado na fase de apoio menos tempo. Eu posso estar com alguma dor aqui. E aí, nesse lado aqui, daqui para cá, tem 50, porque o pé esquerdo está ok, ele está normal. Mas o pé direito, que a fase de apoio fica reduzida, é porque ele está com alguma alteração. Tá? Então, o tempo de apoio vai me dizer muitas coisas. Tá? Eu falei de dor, mas pode ser outra coisa. Eu posso ter falta de força ou de extensores de joelho ou de abdutores de quadril, tá? Que eu preciso acelerar esse passo, acelerar essa fase de apoio para que eu não caia, né, não sobrecarregue esses grupos musculares que são fracos, e aí então eu acabo aumentando esse passo, aumentando a velocidade e reduzindo o tempo que esse paciente, que essa perna fica no chão sozinha. Tá? Aí, então, as ações musculares vão acontecer de forma cíclica, né? Contrai, relaxa, contrai, isometria, excêntrico, contrai, concêntrico, isometria, excêntrico, tá? Dependendo do grupo e dependendo do momento da marcha. Como eu disse para vocês, não é a ideia fazer uma revisão de toda a biomecânica da marcha, tá? Porque senão a gente não vai dar tempo de ver tudo. Mas eu deixei já aqui um quadrinho, tá? Aonde a gente pode entender cada grupo que é responsável, né, em cada momento da marcha, tá? Então, vamos lá. Contato inicial, daí nós temos, então, a posição do pé, que começa, então, pela desaceleração dos dorsiflexores do tornozelo, tá? Extensores de quadril e flexores de joelho, tá? Então, aqui tudo a gente vai observar, tá? Resposta à carga, o apoio médio, o apoio terminal e o pré-balanço, certo? Eu vou passando, me interrompa alguma coisa, não vou, a ideia não é falar disso aqui, mas se tiver alguma, eu nunca consegui entender tal lugar, tal coisa, vamos lá. Aí aqui, ó, o balanço inicial, mesma coisa, tá? Levantar o pé, variar a cadência, os dorsiflexores, e aí vai os flexores de quadril, tibial anterior, e psoas, e aí nós vamos tem toda a tabela aqui, tá? Esse aqui tá do livro do Magui, que tem lá na minha biblioteca, e aí a gente vai falar, então, um pouquinho só da análise da biomecânica, tá? Mas de forma que a gente possa entender que existe, tá? E nós vamos... eu estou tentando conversar com um amigo meu, tá? Para ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferenciada aí para vocês, tá? Mas, por enquanto, a análise da marcha, nós vamos fazer somente uma coisa. Aqui nós temos como esclarecer a relação entre as variáveis, né? De forma que a gente consiga quantificar. Quanto mais a gente conseguir quantificar, e a gente consegue, então, identificar as capacidades funcionais do indivíduo, através dos dados, né? A marcha nos dá muitos dados, e são várias articulações se movimentando, e é um gesto muito funcional para nós, né? Então, para fazer a análise, pode ser realizada por dados cinemáticos, cinéticos, eletromiógrafos, associados ou não. Tá? Então, assim, eu posso estar utilizando eletromiógrafos, né, para ver qual é a contração muscular de cada um. Posso fazer a filmagem desse paciente caminhando, posso utilizar instrumentos que geram a pressão no assoalho, né, o baro, podometria, é uma coisa que a gente consegue quantificar e qualificar, sim, a nossa avaliação, tá? Mas aqui, ó, a gente consegue fazer isso também
de forma analógica e, na verdade, entender isso de forma analógica, depois qualquer software que nos permite avaliar, analisar, fica melhor, tá? Então, assim, ó, uma coisa que a gente pode fazer, que isso eu fiz numa aula prática quando eu estudei, a gente pode pegar como é que é aqueles papel pardo, tá? Papel pardo, que a gente consegue caminhar, colocar assim no chão, assim, uns 2, 3 metros, grande, tá? E aí a gente vai avaliar a marcha do paciente em cima desse papel pardo, tá? Imagina que isso aqui é o papel pardo, tá? E essa é a estrutura do papel pardo. O que eu vou fazer? Eu vou pintar com tinta têmpera a planta do pé, a sola do pé do paciente, tá? Da pessoa que a gente vai analisar. Pode ser de qualquer cor, tá? E aí, quando vocês pintaram, ele vai fazer tipo um carimbo nessa caminhada. Então, pintou, manda ele caminhar até o final do papel pardo. Para que isso? Para que eu possa analisar o tamanho do passo e o tamanho da passada, tá? Ah, mas isso eu posso fazer olhando ele, eu posso ver onde que ele pisa, onde é que ele caminha. Pode, tá? Mas, como eu disse, a gente não consegue quantificar. Aqui, a gente pega uma fita, né, e vai medir daqui até aqui quanto que deu. Tá, mas eu consigo ver o tamanho, a largura entre um pé e outro, na questão, né, da base, né, quanto que ele alarga essa base, tá? Por que eu falei isso? O paciente idoso, ele tende a ampliar, né, a abrir mais a perna para que não tenha quedas. Assim como eu também posso ver a frequência, né, dos passos que essa pessoa dá nesse comprimento, né? Aqui não é o caso de analisar a velocidade, tem outros testes para a gente avaliar a velocidade, porque aqui eu estou imprimindo o pé, né, no chão. Mas eu posso também ver o ângulo que essa pessoa pisa daqui e como é que pisa aqui, para ver se um dos pés está caminhando mais aberto, mais rodado externo ou mais rodado interno. Então, eu posso analisar isso aí também, tá? E aí fica impresso. Aí vocês podem analisar, fazer o tratamento de vocês e tirar as conclusões. Ah, não, ele está caminhando dessa forma porque tem um grupo muscular que está com déficit de força, ou ele ainda tem dor e por isso que ele está fazendo essa claudicação, tá? E aí, quando forem a reavaliar, aí vocês vão pegar os dois dados para analisar, tá? E aí, aqui nós temos aonde a pressão, né, a baropodometria, a gente consegue analisar também de outras formas, tá? Mas entendendo isso aqui, tá, nos ajuda a entender isso aqui, tá? Aonde nós vamos analisar o centro de pressão. O baropodometria é aonde nós temos uma plataforma onde tem sensores e que vai posicionar os pés durante a marcha. Dá para fazer diversos tipos de análise, né, com a marcha dando o primeiro passo, dando o último passo, ou no meio da marcha, ou mesmo correndo, né, dá para fazer também essas análises mais dinâmicas. E também dá para analisar estático, né? Ver quanto que o paciente gera de oscilações para um lado ou para o outro, tá? Muito interessante quando a gente analisa a marcha, a gente analisa também os riscos de queda, tá? Vocês têm um professor que é especialista nisso, tá? O Gustavo. O Gustavo, ele trabalha muito com baropodometria, tá? E aí, isso é uma coisa que ele pode falar melhor com vocês, e não sei se na Eletro ele consegue falar isso, tá? Mas qualquer coisa, eu dou uns minutinhos a mais para ele, se ele quiser ficar nas nossas próximas aulas aí, para explicar um pouquinho mais para vocês. Ele já levou para nós na Cinésio 1. Ah, já levou? Ah, que ótimo.
Então tá, né? Então tá tudo certo. Muito bem. Mas tem toda essa tecnologia que a gente pode fazer, mas a gente consegue fazer alguns testes funcionais, aonde a nossa avaliação, ela é, aqui não dá para dizer beira-leito, mas é aquela coisa assim que a gente consegue fazer a qualquer momento, tá? Vocês já ouviram falar no Time Up and Go? Ou no TUG? Sim. Que está representado aqui nessa imagem aqui, tá? Nós temos uma cadeira, nós temos uma pessoa caminhando até uma distância de 3 metros e retornando para a cadeira. E aí lá está o fisioterapeuta lá analisando. Nessa época desse desenho aqui era um cronômetro. Agora pode ser um celular, né? Pode ser uma filmando ali. O que isso nos diz? Tá? O que essa análise... Na verdade, aqui a gente não está analisando só a marcha, tá? A gente está analisando também as questões funcionais, tá? De levantar, se equilibrar, dar os primeiros passos, e aí chega aqui e fazer o giro, tá? Para voltar. E aí, depois ainda tem o momento de sentar, tá? Então, eu começo com o paciente sentado, encostado, né, no encosto da cadeira, tá? Dou o start no cronômetro ou na filmagem. Alguém está chegando agora, vamos ver quem é. Ó, eu vou dizer que a gente está acabando, tá? Boa noite, Michele. Nós já estamos agora desligando, tá? Bem-vinda. Brincadeira. Bem-vinda, tá? Deixa eu aqui abrir aqui de novo. Cadê? Aqui. Vamos lá. Não leva a mal, sempre eu gosto de brincar um pouquinho. Eu ia brincar também, prof. Ia falar, tchau, professor, boa noite. Mas aqui a gente depois aí se sai mesmo, não dá para chamar no corredor, né? Então, melhor não brincar, não. Então, saiu do encosto, foi até aqui, até os 3 metros, fez o retorno. Essa volta aqui também a gente consegue, então, essa voltinha que gera aqui, tá? A gente consegue analisar. E, às vezes, quando a gente está com um paciente idoso, a gente tem que ir dizendo, tá, agora volta. Agora senta, né? Porque perde um pouquinho a questão da cognição ali, perde, se desconcentra, começa a caminhar e não sabe por que está caminhando, e daí quer falar contigo, acontece bastante isso, tá? Mas é um teste muito bom e muito fácil de fazer, tá? Eu acho que quando a gente fala em funcionalidade dos pacientes, principalmente no momento inicial de pré-operatório, ele tem a vantagem, tá, que ele pode ser utilizado com um dispositivo auxiliar, é que ele está com a bengala. Poderia estar fazendo com um andador, ou as muletas, né? E isso mostra, né, de acordo com o que a gente pode evoluir no paciente, que ele está melhorando ou piorando, né? E aí nós temos também aqui, ó, o teste de 10 metros, tá? Teste de velocidade, tá? Onde a pessoa vem caminhando, passa por uma marca, tá? Ele não partiu daqui para iniciar a caminhada, ele já veio caminhando, passou de uma marca, e aí se marca o tempo que ele fica caminhando nesses 10 metros, tá? Essa barra aqui é de 10 metros. Então, é a velocidade que a gente consegue que o paciente ultrapassa, tá? Opa! E aí aqui está num ginásio, daí a gente precisa de um espaço maior, tá? Esse teste aqui, ele é o teste de caminhada de 6 minutos, tá? Também utilizado não só na traumato, não só também na neuro, também pode ser utilizado e muito utilizado na cardiorrespiratória, tá? Onde a gente consegue analisar as capacidades do paciente, a questão funcional e condição de caminhada.
Esse espaço que a gente precisa ter, tá, é de 30 metros, tá? Então, ele vai caminhar 30 metros para ir, 30 metros para voltar. E durante 6 minutos. Esse teste, ele pode ser interrompido pelo paciente, tá? Mas até ele pode sentar, pode ter cadeiras, né, ao longo ou uma cadeira e levar a cada momento que o paciente solicitar, tá? Que ele vai parar, mas não vai interromper o tempo. Então, assim, o paciente ele consegue caminhar apenas 100 metros. Então, ele vai fazer uma volta e meia, pediu para sentar, tá? O tempo continua andando. Se ele se sentir à vontade e quiser continuar caminhando, pode caminhar até completar os 6 minutos, tá? Para várias patologias, tá, que a gente consegue ver a funcionalidade desse paciente através desse teste, tá? Já conheciam esse também? Sim. Esse eu fiz lá na Ubra com a Maísa. Tu chegou a testar em ti? Não, eu fiz na preceptora. Ah, então tá. Aí Muito a Maísa fez. Tá, muito bem. E aí, então, aqui tem alguns nomes para as marchas, tá? Para marcha. Tem outros testes, tá? Tem outros testes funcionais ali que a gente pode fazer, mas esses são os principais ali que a gente tem, tá? Que a gente consegue fazer. Aqui ele tem variação de teste, o teste de caminhada de 10 metros ali também, ele tem uma variação, pode ser 5 metros, né? Não só 10. Só que ele tem que sempre partir de um ponto, tá? E ele tem que passar o inicial em velocidade, tá? E aí nós temos, então, algumas síndromes da marcha, tá? E isso significa que, na verdade, são nomenclaturas, tá? Mas que vocês podem encontrar em algum prontuário, em alguma evolução de paciente, tá? Marcha antálgica é uma forma que a gente tem de comunicar a marcha que está alterada devido à dor. Não mostra aonde está a dor, mas ela é antálgica para proteção do segmento que está incomodando. Pode ser no joelho, pode ser no quadril, no tornozelo, tá? É o famoso mancar, né? O paciente está mancando. Não, a partir de hoje a gente começa a falar que é uma marcha antálgica. Marcha do glúteo máximo. O paciente ele não tem força no glúteo máximo, e aí quando ele dá o passo à frente, ele tem que projetar o tronco para posterior, para ele equilibrar. É como se ele botasse a perna, e aí se ele não apoiasse, ele poderia perder o equilíbrio para frente, tá? Então ele precisa projetar e fazer uma projeção para trás para fazer a marcha normal ali, tá? Marcha do quadríceps, ele não consegue, então, segurar a extensão do joelho, tá? E aí ele precisa, em vez de botar a perna à frente, ele faz com que a perna gire para o lado, para abrir, tá? Ele vai fazendo essa abertura aqui, assim, para o lado. E aí outros nomes de marcha, né? Marcha do tipo militar, que o paciente com o pé caído, né? Que não tem força em extensores, em dorsiflexores de tornozelo, então ele vai dar o passo, e aí, em vez de apoiar o calcanhar, como ele não tem força, ele deixa o pé cair. Tá? Essa é aquela que parece uma reta escavadeira? Uma reta escavadeira? É. Ah, sim, que o pé vai lá para cima, que tem que botar a perna para cima, aumentar a flexão de quadril e joelho. Muito comum em pacientes com AVC, tá? Que pode, então, ter o pé assim caído, tá? Marcha de Trendelenburg é quando a pessoa está caminhando, tá? E aí, quando faz o apoio médio, a pelve cai para o lado do pé, do apoio médio. Ele dá uma falseada na pelve, na questão horizontal da pelve, tá? Marcha de flexor plantar. É o pé com flexão plantar, fazendo
espástico, né, que pode estar, né, como até mesmo é muito parecido com essa marcha equina aqui, que é nos pacientes de diplegia espástica, encurtamento, os pés implante, né, só que o pé equino é os dois ali, né, então ele é um paciente, um diplégico que caminha na pontinha dos pés, tá? Esse é o mesmo tipo de marcha quando a pessoa tem aquele pé muito cavo? Não, o pé cavo ainda a pessoa consegue apoiar o calcâneo no chão, né? Aqui, nessa que tá falando aqui mesmo, é na plantiflexão no apoio anterior do pé. Tá. Uhum. Tá? Aqui, marcha espástica, pacientes neurológicos, né, que pode também ter alteração, tá? Marcha atáxica, tá? Que daí tem desequilíbrios musculares e movimentos aleatórios, né, trêmulos e movimentos involuntários. E a marcha parkinsoniana, tá? Aquela marcha que vai encurtando à medida que a pessoa vai perdendo, vai desenvolvendo a doença, né? Então, ela vai caminhando cada vez mais curta e cada vez na ponta do pé, sendo a trava, né? Então, a paciente vai caminhando, vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo a passada, até existem um momento de bloqueio, né? Tem alguns momentos que o paciente com Parkinson tem bloqueio. Mas não é neuro aqui, tá? É só para vocês entenderem. Professor, ele começa a arrastar o pé, né? Isso, ele vai mais na pontinha dos pés, arrastando assim, né? Isso. E aí cada vez menor o passo. Tá? Bom, agora chegou o momento, né? Qual o dispositivo que a gente utiliza para qual tipo de paciente, qual é a indicação, né, de utilizar um andador, uma muleta, uma bengala, tá? Mas vamos entender o que é cada uma delas, né? Deixa eu aqui, ó. Esse aqui é o nosso andador normal, tá? O mais comum aqui. E nossa muleta também, a mais comum aqui. Tem variações, né? Essa muleta aqui tem aqui a gente não consegue ver, mas ela abraça mais o punho. E nós temos essa aqui. O tamanho está desproporcional, tá? Porque essa aqui tem que ser maior. Essa aqui é uma muleta axilar. É aquela que a gente prende embaixo do braço. Esta daqui é a muleta canadense, tá? O andador normal e o andador de rodas, que também tem uma variação grande dessas aqui. Nas nossas bengalas aqui, nós temos bengalas de alumínio, tem uma bengala de madeira, tá? E aqui nós temos uma bengala com 4 apoios, né? Quadrúpede, tá? Eu não estou certo, mas elas são elas são indicadas, tá? Para pacientes neurológicos, né? Com AVC. Porém, eu não sei se essa indicação ainda ela é recomendada agora, tá? Porque a evolução dos atendimentos, mas ela é vendida para pacientes neurológicos, tá? Só não sei se funcionalmente ela realmente é usual. Eu vejo pouco, tem muito paciente neurológico, né, com AVC, e muito pouco eu vi ela ser vendida para os nossos pacientes assim, tá? Mas me chamou a atenção que hoje eu fui buscar um andador e uma muleta ali numa ortopedia e tinha vários modelos dela, mas só um parênteses que eu não sei se é recomendado o uso ou não, tá? Professor, Oi. Qual que é essa que parece um carrinho de bebê? Qual que é essa? Essa aqui é com rodinhas, Isso. tá? Essa aqui... Ela é mais para quem? Ela é usada mais para qual tipo de pessoa? Essa aqui é usada mais para pacientes, para pessoas, tá? Que têm déficit de equilíbrio, tá? Que são mais independentes, que podem ir para a rua e coisa assim, mas podem cansar. E aqui, ó, isso aqui é um banquinho. A pessoa pode frear aqui, tá? E aí fica travada as rodas e a pessoa pode sentar e vira uma cadeira, tá? Eu passei no shopping essa.
pode passear no shopping. Passear no A minha aluna tem uma dessa, mas eu achei que era um carrinho de bebê. Parece, né? Ou se não, tem aquele andador ali em cima, só que com rodas, né? Isso aí Igual, só que com rodinhas. Isso, mas aí é uma questão da pessoa não ter força para levantar o andador e acabar arrastando, né? Mas aí... Diogo, esse andador aí que você disse, que a Jorge disse que tem a rodinha, ele é feito sob medidas, não é? Para o paciente? Não. Aqui em Minas é feito sob medida. Esse andador sob medida? Isso, esse aqui. Não, no máximo, porque como ele tem ajustes de altura, esse ajuste aqui também pode acontecer com a rodinha que coloca aqui na frente. O daqui não tem a rodinha, é só desse jeito aí, com a borrachinha, mas ele é feito sob medida. Bom, é alguma Tem uns clínica até que parece especializada. um triciclo. Tem Oi? uns desses aí com a rodinha que parece até um triciclo. Ele tem só o pezinho na frente e 2 atrás com a rodinha. Nessa aqui, né? Mas eu acho bem perigoso. Dependendo de quem vai usar, se for um idoso, se ele já não consegue controlar, é muito mais fácil para ele cair. Porque ele joga tudo para frente e depois não consegue travar. E aí vai ele com o andador, com tudo. Sim. Tá. Vamos fazer o seguinte agora. Agora eu vou... Parte legal aqui. Deixa eu cortar aqui a apresentação. Tem mais material, tá? Eu tenho mais material ali na aula ali, que é o que eu vou falar agora, tá? Então, assim, quem quiser acompanhar, talvez não siga a ordem ali, a parte teórica ali. Bom, no slide 27, se vocês já conseguirem abrir ali, tem só algumas bengalas ali, que com a empunhadura diferente, mais bonita ali, tá? Então, depois vocês deem uma olhada. Seguinte, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma aula hoje mais prática, tá? Deixa eu ver aqui. E eu vou aproveitar e vou tentar gravar para deixar essa parte mais interessante para vocês terem depois, tá? Só um pouquinho. Vamos ligar aqui um pouco. Vocês me escutam, né? Eu vou ter que trocar de grava certo hoje de novo, né, professor? Como? Hoje de novo não, né? Grava certo hoje, porque aquele dia a mão que era bom não saiu. Ó, agora tá aqui, tá? É o Tá bullying tudo certo, do dia, né? tem que fazer. Mas eu vou gravar aqui também no meu celular aqui, para depois vocês terem essa aula um pouquinho melhor. E aí aqui, eu vou começar, deixa eu ver aqui. Bom, eu tô com o microfone, então acho que vocês me escutam bem, tá? Turma, andador novinho, peguei lá com o pessoal, tá? O ajuste do andador, tá? Eu tenho que ficar na região do meu trocânter. Aqui está um pouquinho mais abaixo, então eu vou subir um pouquinho aqui. Olha o meu joelho aqui, ó, no joelho direito. Eu botei uma faixa aqui para identificar que o meu joelho direito é o lesionado, tá? Então, porque essa é a ordem que a gente precisa ter. A gente precisa ter a ordem de qual o movimento que eu vou fazer. O primeiro movimento que eu vou ter que fazer com o andador, tá? Um detalhe. Sempre que eu for ensinar o paciente a caminhar, eu tenho que estar do lado dele, segurando no braço, tá? Tá dando apoio, porque se ele perder o equilíbrio para um lado ou para o outro, no momento que eu estou segurando ele, eu consigo dar uma firmeza. Melhor, quando eu desloco um pouquinho só, é mais fácil de firmar, do que quando eu estou quase no chão, daí eu não consigo pegar, tá? Então, qual é a ordem? O meu joelho aqui é o que está machucado, tem uma faixa aqui, tá? Vou deixar aqui mais firme aqui, para não cair. Então, eu oriento o nosso paciente a fazer o seguinte: levar o andador à frente, passo
com a perna operada, lesionada, e o outro passo ao lado, tentando ultrapassar um pouquinho um pé do outro. E aí eu faço um novo ciclo. Ó, andador, perna operada e a outra perna. Tá? Vou fazendo esse movimento até o final. Eu quero fazer a volta. Eu nunca giro totalmente. Eu vou fazendo passos lentamente, né? Uma passada segmentada, tá? Para eu poder, de novo, ir à frente. Andador, perna operada e a outra. Andador, perna operada e a outra. Tá bom? Esse é um ponto interessante, tá? Que eu aqui não falei sobre descarga de peso, né? Mas sim a ordem que a gente vai fazer, tá? À medida que o paciente ele aumenta a sua coordenação e a sua capacidade de deambular, eu vou encontrar pacientes que conseguem fazer um movimento conjunto, andador e a perna vai junto. Tá? Olha aqui, ó, andador indo com a perna junto. Tá? É raro a gente fazer isso com o andador, tá? É mais comum acontecer isso com as muletas. Tá? E aí, então, cheguei nesse ponto aqui aonde eu ensinei o paciente a caminhar com o andador, tá? Agora, eu vou falar sobre o quanto eu posso descarregar peso ou não. Paciente que faz uma cirurgia que não pode apoiar o pé, ou daqui a pouco ele tem uma fratura na pelve e ele não pode, a ideia é que ele consiga se locomover, mas não pode descarregar peso. O que eu faço com esse paciente? Eu faço com que ele coloque o andador na frente e ele encoste o pé no chão, tá? E faça toda a força, né, para sustentar o peso nas mãos, e aí a perna que está no chão não descarrega peso, não tem estresse naquele membro lá. Andador, olha que a ordem é a mesma, né? Perna operada ou fraturada e dá o passo. Andador, pontinha do pé e dá o passo. Vai fazer a volta, mesma coisa. Vai devagarinho fazendo o movimento. Certo? Aí, agora o paciente não pode nem tocar o pé no chão, tá? É raro que a gente vai fazer isso, mas acontece fraturas de tornozelo. Aí o paciente vai na ponta, vai com o pé para cima e aí vai fazendo o movimento só com a força dos braços, força da outra perna, tá? Dúvida tá aí? Tranquilo. Agora eu peguei aqui as muletas, tá? Mesma coisa, muletas. Pegar assim, aqui o trocânter, região trocanteriana, tá? Para eu fazer a medida da minha perna, tá? Então, aqui está na altura, tá? 2 ali. Muito bem. Se eu estou na posição correta, o meu cotovelo ele está fletido aqui nessa posição, semi-fletido, né? Porque quando eu vou estender as muletas à frente, tá? Meu cotovelo estende. E aí, quando eu vou descarregar o peso, meu braço vai apoiar no meu braço e vai também apoiar nessa região aqui do antebraço para que a muleta não vá à frente. E aí, isso aqui eu consigo fazer, segurar e dar segurança para caminhar, tá? Então, olha como é difícil. Qual era a ordem que eu tinha falado do andador? Andador? Perna operada, andador, perna operada, e depois a outra. Andador, perna operada e a outra perna. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou colocar primeiro muletas, perna operada, e aí vem a diferença que eu posso botar a perna mais à frente, tá? E aí, então, andador, perna operada e a perna mais à frente. O passo mais largo? O passo mais comprido, né? Tá? Quando eu faço, então,
muleta, perna operada, e o pé esquerdo, ele vai à frente, pode ir mais à frente, pode ser do mesmo comprimento, um do outro, tá? E aí eu tenho isso aqui. Certo? Da mesma forma, tá? Se eu quiser utilizar, se eu não puder descarregar todo o peso na perna, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as muletas à frente, a ponta do pé no chão, sem descarregar peso, e aí eu dou o passo à frente. Muletas, perna operada na ponta do pé, força nos braços. Tá? Tem variações para o uso das muletas, e aí vem uma outra classificação. Tá? Quando eu uso as muletas de forma que daí a gente vai entrar numa classificação de pontos. Às vezes, já caiu em concurso isso aí, tá? Então é o seguinte, essa classificação de pontos para a caminhada é um pouquinho diferente e não tem nada a ver com descarregar peso ou não descarregar. É só uma classificação diferente. Que é o seguinte, quando eu faço o movimento assim, ó, muleta, perna operada e a outra perna, quantas vezes eu apoiei o pé no chão, fiz o movimento? Quantas vezes eu coloquei? Ele fala em pontos, mas eu prefiro dizer assim, ó, quantos movimentos aconteceram aqui, ó? 1, 2, 3. Tá? Isso significa que essa marcha é com 3 pontos. 1, 2, 3. Tá? Agora, lembra que a pessoa evoluiu e está caminhando cada vez mais rápida e está mais coordenada? O que ela faz? Ela vai muleta, perna operada. 1, 2. Entendeu? Ó. 1, 2. 1, 2. 2 pontos, tá? Vou repetir os 3 pontos. 1, 2, 3. E repetindo agora 2 pontos. 1, 2. Mas não fica por aí, tá? Nós temos um outro tipo de marcha que acontece com 4 pontos, tá? O que significa 4 pontos? Vai ter 4 momentos aonde ou 4 fases, 4 momentos que vai ser mexido a muleta, tá? A muleta e as pernas, tá? Então é o seguinte, acontece quando o paciente pode descarregar parcial os 2 membros, tá? Ou ainda pacientes neurológicos, e vocês vão visualizar isso com alguns pacientes que tenham essa coordenação, tá? Que é o seguinte, muleta direita, perna esquerda. Muleta esquerda, perna direita. 1, 2, 3, 4. Entenderam? Vou de novo. Não, esse eu não entendi, não. Eu vou ficar de frente aqui, ó. Vamos ver se dá para ver assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma bengala, uma perna, uma bengala, uma perna. Isso. E se a gente for caminhar, não é esse movimento que acontece quando eu faço os movimentos da caminhada sem as muletas. Eu estou balançando as minhas mãos, né, para equilibrar a minha caminhada, tá? Então, só que esse é um tipo específico de treino de marcha que acontece com pacientes que tenham que apoiar a perna, ou podem apoiar somente 50% do peso, ou apoio parcial dos 2 lados. Tá? O que vai acontecer? Quando eu coloco a muleta à frente, a muleta direita, a perna esquerda, a muleta... Ó, eu estou o tempo todo distribuindo o peso, tá, em 3 pontos, aqui, 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 tá? É um tipo, não é comum que a gente vai encontrar, tá? Mas,
vocês podem fazer então, isso. Para esses 4 pontos, seria qual lesão mesmo? Pós-cirurgia de quadril bilateral ou de joelho bilateral, tá? Poderia acontecer isso, tá? Pacientes com PC, né? Crianças com PC que caminham já desde pequeno utilizando muletas, assim, né? Daí acabam fazendo essa troca de muletas. Agora, eu não trouxe bengala, tá? Mas eu trouxe uma muleta, e uma muleta pode substituir para fazer como se fosse uma bengala. A minha perna machucada é a perna direita, tá? Que está aqui. E eu quero usar somente uma das muletas. Me diga aí qual é o lado que eu utilizo essa muleta. Lado contrário. Do lado contrário, tá? Do lado contrário, por que isso? O que acontece? Quando eu caminho, eu vou estar mantendo o meu peso alinhado e vou distribuir entre a perna que está machucada, tá? Com a força do lado da muleta, tá? E aí eu dou o passo aqui. E o meu corpo fica alinhado nessa caminhada, tá? O que acontece? Vocês conhecem aquele seriado do Dr. House? O que ele faz? Ele usa a bengala do lado errado. Ele usa a bengala do lado da lesão que ele tem. E aí ele faz isso aqui, ó. Joga o peso em cima da bengala. Tá? Então, se eu for fazer do lado errado, tá? Vou fazer isso aqui. Tu sabia, Diogo, que na vida real ele ficou com esse balanço? Pode ser, não duvido. Ele não deu uma duvido. entrevista e falou que ele ficou um pouco... Então, aqui nós vamos fazer, então, e orientar nossos pacientes a usar do lado contrário, tá? Para que o corpo fique alinhado. O uso da bengala, ele não substitui, a gente não pode fazer para tirar a descarga de peso do paciente, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá. Que eu já gravei ali, agora dá para voltar aqui. Então, assim, ó, a gente não tira o peso para fazer a caminhada, tá? Se o paciente não pode botar o pé no chão, não pode descarregar o peso, então ele não pode ficar só com uma bengala ou só com uma muleta, tá? Ele tem que usar 2 muletas ou um andador, tá? Agora, se o paciente ele tem um desequilíbrio, mas ele tem apoio, pode apoiar a perna, então daí eu posso usar uma bengala, tá? Eu posso usar também, se ele tem perda de equilíbrio, usar um andador com rodas. O andador com rodas, tá? Eu vou também aqui mostrar aqui. Digamos que esse meu andador tem rodas, tá? Ele vai ficar empurrando aqui e vai caminhar, só que ele não vai estar, em nenhum momento, vai estar botando peso em cima. Então ele vai estar caminhando como se tivesse um carrinho mesmo empurrando. E aí, se ele perde o equilíbrio para um lado, para o outro, ou para frente, ele consegue segurar, tá? Ele consegue segurar fazendo freio nas mãos, tá? Eu tive alguns pacientes que usavam, tá? E realmente, depois que eu tinha dificuldade, eu precisava que eles tinham risco de cair, tá? E aí, uma das coisas que eu tinha orientado é que usasse um andador de rodas. E aí a família acabou comprando um andador normal, porque o valor do andador é bem diferente, né? O andador de rodas agora não tenho ideia de valor, mas na época que eu lembro, talvez uns 5 anos atrás, menos, R$600, tá? Esse aqui é R$100. Era uma diferença muito grande. Aí, e não que a família não tivesse condições, mas deu a primeira
a primeira tentativa e não deu certo. O paciente pegava o andador no ar e ia caminhando. Aí, quando se convenceram de comprar um andador de muleta, de rodas, ele caminhava super bem mesmo. Tá? Bom, tem mais uma coisa. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui para a gente fazer agora o treino de marcha, na verdade, de escadas. Deixa eu ver se eu pego aqui uma... Onde é que está? Professor, vou te atualizar dos preços aí. Esse aí, que parece um carrinho de bebê, tem numa média de R$600. E o outro ali, que teoricamente é sem rodinhas, aparece um aqui só com rodinhas frontais, R$200. Tá, então os valores estão aí. Antes da pandemia eu tinha ido viajar, tinha ido para Disney, e daí, olha o que a gente faz quando... Um pulinho na Disney, professor, um pulinho na Disney. Hã? Deu um pulinho na Disney, ali na Disney. Sim, fui viajar, foi férias de família, assim, né? Um pulinho. Que legal. Para quem está mais aí para cima ali, eu não sei, acho que é o máximo que a gente tem em Tocantins, né? Mais perto. Não, mas olha só, eu estava lá e aí, assim, eu podia olhar para tudo que é coisa que tinha lá, que era uma coisa incrível. E aí, numa das lojas lá, eu vi uma senhora caminhando com um andador que parecia uma Ferrari. Eu vou ver se eu acho essa foto e vou mandar no grupo para vocês aqui, porque era muito, muito legal o andador. E acaba que a gente fica... Eu podia ter olhado outras coisas, mas eu olhei aquilo lá, me chamou atenção. Aqui vocês vão Mas enxergar... tem lá são pessoas andando de andador e cadeira de rodas. Lá, criança grande, eles colocam no carrinho, né? Como se fosse bebê, né? Crianças de 10 anos, eles colocam para andar. Olha só, eu botei um banquinho ali para simular como se fosse a minha escada, tá? Ô, Diego, cuidado para não cair, viu? Se cair, tá gravando aqui, né? Aí eu não mando essa aula, tá? Olha só, perna direita machucada, tá? Que eu vou subir aqui nesse banquinho, qual é o lado que eu tenho que botar para cima? A ordem, vamos pensar assim, ó. Muletas, perna operada e perna normal, tá? Para subir. Muleta, perna operada. E é normal. Muleta e perna boa. Muleta. E agora? Perna operada e é normal. Muleta e normal. Tá. E aí, aqui eu não vou conseguir botar as duas. Vamos supor que isso aqui eu estava no corrimão, tá? Eu uso sempre uma muleta e a outra fica no corrimão, tá? Se eu fizer isso aqui, tá? Eu vou fazer força na minha perna, porque quando eu subo, eu faço força com a perna que está em cima, né? Vai descarregar o peso. Vai descarregar o peso na perna operada. Isso, daí eu não posso fazer isso, né? Então a ideia é que a perna normal vá primeiro, as muletas, elas têm que ficar aqui para suportar o peso da perna que está no chão, tá? E aí, então, eu tiro a perna e aí vem as muletas. Ou eu posso tirar a muleta e a perna junto, certo? Então, subi, fiz isso aqui, tá? Tô com a muleta aqui como se fosse no degrau, tá? Agora, para descer. Para descer, eu faço... A mesma coisa. Ao contrário agora. Aí vai a muleta, né? Aí vai a muleta. Operada, e aí a boa. Isso aí. Eu fui seguindo a ordem que alguém estava me falando, eu não consegui ver quem era, tá? Então, para descer é muletas, perna operada e a outra. Tá? Repetindo aqui. Para subir, perna boa, sobe, daí tira o pé, né? E depois a muleta vem junto. Tá? Para descer, a muleta vai primeiro, a perna operada e a outra.
Sabem tudo de muletas agora de andador. Mas ficou bem bom visualizando assim, deu para entender. Tá, e aí agora vocês vão fazer isso, tá? É a atividade integradora, tá lá. Eu posso fazer qual do carrinho de bebê? Pode fazer, pode fazer. Tá, mas a gente tem que filmar alguém, né? Pode ser alguém, tá? Ou Ou pode alguém ser nos vocês filma. mesmos. Alguém. Se vocês forem filmar alguém, tá? Façam como se vocês estivessem sendo fisioterapeutas, atendendo essa pessoa, né? Ensinando, leva essa perna à frente, agora o andador, tá? Para ficar o áudio aparecendo junto, tá? E aí fica uma orientação boa. Vocês vão ter como recordação, né, para quando forem ensinar o paciente de vocês, né? Já fica pronto aí. Ô, professor, a Oi. minha, ela tem uma prótese transtibial. E ela Tá. tem a muleta, pode ser? Pode ser. Porque daí tu vai pegar uma paciente real. Quando eu coloquei aqui uma borracha aqui, né, como é que é, uma Mini band. Uma mini band, para marcar a minha perna, para eu ficar, na verdade não é só para vocês verem, é para eu sentir também que era a perna direita que estava sendo a machucada, tá? É importante que faça isso para que vocês percebam a perna que está machucada, é aquela ali, então vocês conseguem botar primeira uma, depois a outra. E no caso ali, se a gente filmar alguém, a gente vai dizer ali que são as fases o ciclo da marcha, fase de apoio, fase de balanço, ou colocar essa fita aí para diferenciar isso? Não precisa explicar o que é cada fase, tá? Mas assim, eu vou fazer a marcha, apoio parcial, né? Mostrando que o andador vai a muleta, o andador vai na frente, perna operada, perna normal depois, tá? Se forem fazer o treino de marcha com a bengala, tá? Na verdade, na bengala não precisa fazer, tá? Porque a única coisa que a gente tem ali para utilizar ela é a questão do lado, né? Então não tem problema. É uma coisa bem prática, eu quero que vocês mostrem, assim, como se vocês estivessem realmente estudando e praticando o que a gente fez agora, tá? E aí, que esse é o objetivo das atividades integradoras, né? Quanto E dá para a gente usar algum material lá da universidade? Se a gente estiver lá fazendo prática, alguma coisa assim? Se tu vai lá no fazer a monitoria, né? Vai lá, pega filma ali, é bem tranquilo. Tu não vai poder tirar do lugar, né? Mas tem no prédio ali, em Canoas, né? Tem no prédio 4 e tem na clínica escola. Não sei se vocês têm também monitoria na clínica escola. Sim, não é monitoria, é preceptoria. Tá. Tô brincando. Eu ainda não peguei o nome. Não, dá para usar lá então. Dá. Porque no momento eu tô sem nenhum vem. Ou peguem 2 cabos de vassoura, né? Que daí como se fosse Sim, mas simular. eu vou ter que cortar as vassouras aqui de casa. Tu viu o meu tamanho, né? Por quê? Pega no meio da vassoura. Sim, né? Mas vem pra cá que eu tenho uma bengalinha do teu tamanho. Sim, mas eu vou ter que pegar aquelas vassourinhas que tu compra no I99 para dar para criança de 2 anos brincar de varrer. Pegar a da minha filha. Ó, tchuc, tchuc, tchuc. Eu também tenho 1,53, não sei o que eu vou fazer. Não, eu tenho 1,49, bem, tu é gigante perto de mim. Então, esse banquinho que ele botou aí para mim, eu vou botar uma escada para subir no banquinho. Então, não alcança os pés no chão, né? Sentado ali. Sentado ali, ó, pezinho, ó. Aqui, ó. Tá bom, então. Muito bem, então. Turma, encerrando já no horário que a gente estava falando ali, aqueles slides eu acabei falando, né, e não fui mostrando, mas acho que ficou mais prático aqui, e espero que agora está tudo certo com a questão de marcha. Esse fim de semana, eu aproveitei e fiz as provas de vocês, né, as provas de AS. Então, tu foi no Kerb, que eu te vi no Kerb, lá nas Estância Velha. Tu estava lá? Mas claro!
Ah, porque não chamou, tava eu e o Luciano lá. Eu vi? Eu não, vou estragar a festa dos outros. Eu estava só tomando uns chopps e comendo umas cucas. Não, pior que cuca não. Tá. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu tinha andado de bicicleta Para a gravação, lá. senão vai entregar o professor. Não fiz nada demais, Agora eu né? já entreguei, mas eu não disse que ele estava tomando, eu disse que eu estava tomando. Não, mas não tem problema.